a uma pessoa e ela está a uma palavra só de distância. E não é difícil de eu acessar. Só é preciso disposição, humildade e querer. É só preciso querer. Como é o nome dele? Jesus. O nome dele é? Esse é o nome mais doce, o nome mais lindo, o nome mais belo. Simples, mas poderoso. Presente, constante, amigo. Está sempre perto. Quando todos se afastam, não dão bola para nós, Jesus está perto. Ele atende o nosso clamor, atende a nossa oração. O nome dele é Jesus. Jesus. O nome dele é Jesus. Jesus. Quem tem acesso a Jesus? Esse que tem o nome mais poderoso. Os eleitos. E essa resposta nós vamos ver aqui no texto. E quem são esses eleitos? Como qualificar esses ditos eleitos? É o que nós veremos hoje. Amém? Nós vamos identificar os eleitos através de algumas qualidades e decisões que os mesmos tomaram em algum momento da sua vida. Vocês se consideram eleito? Amém. Essa é a primeira parte. Nós vamos identificar através dessas qualidades. Segundo, há maneiras de manter essa eleição, digamos assim, válida, né? Mas se estamos falando de salvação, salvação não se perde. Né? Parece um contrassenso aí, mas essa eleição, essa condição, ela precisa de validação diária. Nós vamos também identificar isso aqui. Os seus sinais, eles são visíveis na vida em comunidade, né? E mesmo na sua própria vida você tem que identificar isso. Nós temos que identificar isso através de uma autoanálise, né? Será que eu sou mesmo salvo? Ou será que os sinais estão aqui, através da minha vida? Estão sendo visíveis? E em terceiro lugar, uma vez que fomos eleitos, renovados, e em nossa comunidade já é visível isso, as pessoas veem ali uma pessoa, um verdadeiro cristão, digno de ser seguido, ou de se espelhar nele, como é que nos vê a sociedade? Será que eles veem também, além dessas quatro paredes aqui, que às vezes é muito bonito, é lindo, né? Como nós nos portamos na igreja, em comunidade, nas células. Mas e a sociedade, né? Como é que ela nos enxerga? Como verdadeiros eleitos no Senhor? Pois não é fácil. E esse trabalho começa em casa, nas famílias. Depois isso se reflete.
Então vamos lá. Vamos começar a ler aqui Colossenses 3, verso 1, que diz: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Já começa aqui com uma, digamos assim, uma exigência. Vocês já foram ressuscitados com Cristo. Como vimos nos capítulos 1 e 2, essa é uma condição que nós já nos encontramos. Já recebemos a palavra do Senhor, já temos a noção do nosso papel na terra e do que aconteceu conosco. Nós fomos mortos em Cristo e ressuscitados juntos com Ele. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Né? Por outro lado, ele está falando aqui o seguinte: procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E é difícil olhar as coisas só do alto. Nós estamos ocupados nos nossos afazeres, nas nossas lutas diárias, procurando ali matar um leão por dia, né? E focar só no alto, às vezes não dá, fica ali meio que em segundo plano, às vezes em terceiro. Mas a palavra de Deus também fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, já que a gente ressuscitou, morreu com Cristo e ressuscitou, então você já se considera aí nesse grupo de pessoas. Agora nós precisamos focar no alto, onde está Cristo, Jesus, as coisas que estão no alto, as coisas do céu, as coisas sublimes, belas. Amém? Vamos continuar aqui, verso 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E às vezes é preciso mesmo você se esconder. O que é que eu quero dizer com isso? A gente tem que se esconder das coisas do mundo. Ficar ali oculto, escondido, abraçadinho com Jesus, nos braços do Pai, para se afastar das coisas do mundo. Amém? Precisamos ver aqui, então, nessa primeira parte, se o nosso foco está em Cristo, né? Normalmente estamos focados só nas nossas vidas. Só nos nossos afazeres. Eu vou reforçar isso. Precisamos focar nas coisas do alto. Fim de ano está chegando. Todo mundo fazendo planos, né? Olhando para o passado, vendo o que planejou e não conseguiu cumprir. Eu, por exemplo, planejei perder uns 10 quilos, entrar para o ginásio, ficar trincado, mas deu para ver, já que não funcionou, né? Vamos passar para o próximo ano aí. Outros querem se casar, outros querem um melhor emprego, né? Uma casa melhor, trocar de carro, não sei o quê. São muitas coisas, né? Uma renda extra. Mas dentre tantas coisas, né, o mais importante tem que estar em primeiro lugar, que é buscar as coisas lá do alto. Amém? Como vimos aqui, se é que isso aconteceu conosco, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Essa ação já aconteceu no momento em que entregamos as nossas vidas
ao Senhor Jesus. Mas ela não acontece uma só vez, certo? Não é uma só vez, ela é progressiva e constante. Todos os dias. Vamos ler agora o 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Ai. Estamos ali ocultos, escondidos com Cristo. Mas na glória já não precisaremos mais nos esconder, não é? Amém? Ai. Versículo 5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aqui ele vai elencar algumas coisas e depois vai fazer nós vamos ver aqui que há um paralelo nessas 5 coisinhas aqui que Paulo escreveu. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Isso tem que ser constante, tem que ser diário, porque todos os dias nós amanhecemos com aquela tendênciazinha de cair no pecado novamente, né? Então, todos os dias eu preciso mortificar a carne, olhar sempre para o alto. Nós não devemos olhar para os homens. Sabe por quê, meus irmãos? Às vezes a gente vai para a igreja, por exemplo, ouvir uma pregação de algum famoso no YouTube, depois a gente descobre que fulaninho caiu. Depois a gente descobre que ele não era nada daquilo que ele pregava. E aí muita gente deixa de ir para a igreja por causa disso. Deixa os caminhos do Senhor por causa disso. Mas não é sobre os homens que nós estamos falando aqui. Estamos falando sobre Jesus. Porque ele não é como os homens. Amém? Jesus. Foco em Jesus. Ele não é como os homens. Não é como o homem, não é como o homem. Sabe por quê? Porque os homens decepcionam. Os homens machucam, os homens traem. Mas quando você está firme no Senhor, nada te abala. Ele é a nossa rocha. Nós ficamos firmes, pois Ele é fiel. Ele é o nosso amigo fiel. Ele não vai nos trair. Nas horas mais tristes, mais angustiantes, nosso amigo fiel estará lá presente. Constantemente disponível. Vamos ler aqui agora. Versículo 6. É por causa dessas coisas... Desculpa, versículo 5 ainda. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. 5 coisinhas. Começa com relações sexuais ilícitas, não é? E termina com a ganância, com o apego ao dinheiro. Isso se torna idolatria. Nós costumeiramente temos a prática de idolatrar o corpo ou os bens. A gente vê por aí, mas o que a gente mais vê por aí é as pessoas se exibindo com seus bens ou com seus corpos. E o apego a isso tudo
é o que nos faz nos distanciar de Deus. Porque vira idolatria. E a idolatria é a adoração aos ídolos. E quando isso acontece, nos afastamos do Senhor. Isso é uma tristeza, meus irmãos. Por isso temos que tomar muito cuidado com isso. Ainda no versículo 6, agora, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então, se nós praticávamos isso no passado, por que isso ainda acontece? Se nós já morremos com Ele, já ressuscitamos com Ele, por que isso ainda acontece? Por que será? Porque nós não estamos recorrendo àquela ferramentazinha tão fácil, né, tão rápida, que é pedir socorro ao Senhor. Senhor, vem ao meu socorro. Quando nós não estamos resistindo mais, se já está no finzinho, no fio ali, onde você está prestes a cair, é porque você não pediu socorro antes. E aí já é mais difícil, né? A gente precisa se antecipar a essas coisas. Se morremos com Ele, porque ainda temos práticas pecaminosas e muitas vezes sem sentir nenhum peso na consciência. Como podemos viver assim? Como quem diz, eu não tenho forças, eu já tentei deixar esse ou aquele erro, esse ou aquela prática, mas o pecado vem, me arrasta para a lama. Se não podemos vencer, é melhor deixar aí, né? Alguns dizem. Eu já não consigo mais fazer nada, né? Agora é viver com isso. Aceitar a derrota. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Quando nós estávamos mortos, condenados ao abismo profundo, quando nós, pobres, miseráveis, estávamos perdidos, desprovidos de qualquer noção de uma saída, de algum futuro, nosso destino sempre foi a morte eterna. O castigo esperava por nós. E aí foi quando ele decidiu se entregar por nós. Nós já estávamos condenados. Mas Jesus veio, se entregou. Por quê? Porque nós somos fracos. Não vem de nós a força. Nem a fé que nós temos vem de nós mesmos. Nós precisamos pedir a Deus, Deus, eu não tenho fé suficiente para isso. Dá-me mais fé. Se nem isso vem de nós, imagina as forças para resistir o mal. Mas isso se adquire quando Jesus está conosco, habitando dentro de nós. E quando nós deixamos o nosso eu de lado, para que Jesus seja o centro, para que Jesus haja através de nós, aí sim, nós começamos a caminhar do jeito certo. Ele decidiu sofrer o maior castigo de todos. Suportou a cruz mais pesada de todas. Também a dor e sofrimento que ninguém jamais poderia ter imaginado. Mas não é apenas sobre açoites, cruz ou espinhos. É sobre amor. É sobre cuidado, é sobre graça, é sobre perdão. Ele é o melhor amigo que nós podemos ter.
Ele é fiel. Jesus é fiel. Fiel. Jesus é fiel. Jesus é fiel. Aleluia. Jesus ouve o teu clamor quando sofres. Jesus sente a tua dor e quando precisas, Ele responde com muito amor. Não é com homens. Jesus é fiel. Jesus é fiel. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós lemos aqui que algumas práticas eram feitas por nós no passado. Então não faz sentido, né? Se ainda continuamos nessas práticas, estamos atrasados. Muito atrasados. Precisamos agora, né, trabalhar essa relação com Cristo, que é o nosso amigo, para que a gente deixe o passado e vivamos no presente. Amém? Senão, estamos vivendo no passado, estamos atrasados. O bonde está passando, olha. O bondezinho que vai levando para o alto. Está passando e você está perdendo o bilhete. E nesse bonde que está passando, que vai subindo, o condutor lá, ele vai dizendo as coisas belas que nós estamos vendo, as paisagens pelas quais nós estamos passando. Aquelas que ainda não vimos, ele já está com o roteiro todo preparadinho. Olha, vai chegar isso. Vai chegar uma luz lá na frente. Mas a gente tem que estar, olha, no bonde. Não deixa o bonde passar, meu irmão. Tá? Não perca o bilhete. Não podemos estar no atraso. Verso 8. Mas agora abandonem todas essas coisas. E aqui são mais 5 coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Esse foi o verso 10. Essas são 5 práticas que nós vimos ali no começo, erradas. E as primeiras eram práticas que nos afastavam de Deus, né? A imoralidade sexual, a ganância. E agora são práticas aqui que têm a ver no trato do irmão com o outro. Né? Não mintam. O que mais? Tem a questão da ira, da indignação, a maldade, a linguagem indecente. Precisamos prestar atenção nessas coisas para não falhar também. Mas escapole, meu irmão. Escapole a Bíblia. Sei, tem gente que ainda está saindo dessa prática, mas peça o apoio de Jesus. Peça socorro ao Senhor. Ainda estou falhando muito aqui, viu? A linguinha, o pastor falou da língua um dia desse. A linguinha é danada. Tem que pedir o apoio de Jesus, pedir o socorro ao Senhor.
Verso 11. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém? Não há diferença entre nós. Só tem diferença aqui de idade, né? Tem ali os mais velhinhos, tem os mais novos, tem os que se converteram desde que nasceram, tem os que estão se convertendo agora, mas temos que estar junto no mesmo bonde. Pega a bênção do bonde, irmão. Não esquece o bilhete. Amém? Somos todos iguais diante de Cristo. E a sabedoria ela não pode ser adquirida com um diploma de universidade, nem nada disso. É no conhecimento, no corpo, na leitura da palavra. É uns com os outros, como o pastor Wagner gosta de falar muito. No verso 12, nós vimos aqui como eleitos, nós precisamos transbordar em amor, em cuidado. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. 13. Esse já é mais difícil. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Mas perdoem como o Senhor lhe perdoou. Suporte o irmão Abílio. Coisa difícil, né, gente? O pessoal aqui conhece muito. É aquela partinha chata, né? Ô, gente, tem uns irmãozinhos que é difícil de suportar. Mas se Jesus nos perdoou, meu irmão, se Jesus, né? Tem que lidar com aquele irmão ali que está perdendo o bilhete direto. Quanto mais nós, né? Verso 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, é o elo da perfeição. Amém? Amor. Jesus nos ama. E quem somos nós para sermos tão amargos às vezes? Verso 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Tudo tem de ser feito com Cristo no centro. Porque o nosso julgamento ele é falho. Quando temos algo contra alguém, temos que colocar diante de Deus para que Ele nos capacite no amor, no perdão. Quando a ira se converte em ofensa, aí é que o negócio destrambelhou de vez mesmo, né? Temos que ter Cristo sempre presente, meus irmãos. Pedir socorro. Pedir socorro. Senhor, já não estou suportando mais fulano. Tem um irmãozinho na igreja que, meu Deus do céu, passa por mim, não fala ou faz cara feia. Ô, Jesus. Tem que pedir socorro a Deus, para dar paciência e dar amor. Ou você também pode pedir a alguém que é mais sábio que você, para dizer, meu irmão, é o seguinte, estou passando por esse e esse problema. Me dê um conselho? Só que às vezes a gente é tão orgulhoso, né? Não quer pedir conselho a ninguém. Eu sei da minha vida. Eu sei o que fazer. Assim que a Bíblia diz para a gente aconselhar uns aos outros, com amor, com sabedoria, com mansidão. Então, isso é bíblico, meus irmãos. Vamos lá. Vamos melhorar, né? Eu primeiro.
Novamente o 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Porque a gente quer julgar do nosso próprio jeito, né? Ah, mas eu sei como tratar fulano agora. Eu sei o que dizer a ele. Vou dizer, mas vou pegar ele no fim do culto e vou... Ó, vem cá. Vamos conversar ali, né? Aí às vezes é aquela coisa... Não precisava, né? Só uma coisinha assim que, olha, machucou o outro irmão. Aí já é outro problema. Até agora vocês perceberam que a gente entendeu que já somos eleitos. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele. O que é que preciso fazer? Tratar da minha vida diariamente. Olhar para as coisas do alto. Deixar aquelas primeiras 5 práticas que me afastam do Senhor. Ah, mas tem mais 5? Tem. Que confunde o meu trato com os irmãos. E aí Paulo vai trazendo um bocado de instruções. Façam isso, façam aquilo, tome cuidado com o seu irmão, trate ele com respeito, com amor. Então, são regrinhas, são exemplos, são dicas que Paulo dá para que o corpo funcione da maneira que deve ser, né? E se a gente não atentar na palavra do Senhor e for só pela nossa cabeça, alguma coisa pode dar errada. Por isso nós temos isso aqui como um manual de fé e prática, né? A palavra do Senhor. Estamos aqui agora no verso 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. É aquilo que eu falei. Uns se aconselhando com os outros, pedindo perdão, confessando o pecado. Isso é uma coisa bonita. Assim o bonde não fica pesado. O bonde sobe com a leveza e a gente passa a ver as paisagens uns com os outros. A gente vai olhando o que está de um lado, o que está do outro, sempre com foco lá no alto. E o condutor vai nos levando, vai nos instruindo, vai nos falando, vai trazendo a sua mensagem, a sua palavra. Mas, irmão Abílio, isso é muito difícil de fazer, esse negócio aí. Já tem muita coisa, já tem muita regra, já tem muita dica para seguir. Vai ter que ter aqueles 5 pecadinhos, depois tem outros 5 pecadinhos. E isso é só o que está escrito aqui, né? Cada um sabe da sua vida com Deus. Como é que a gente faz, meu irmão? É muita coisa. Mas qual é a dica do irmão Abílio? Que não é minha dica, mas eu estou tomando para mim aqui. Peça socorro ao Senhor. Como é que a gente faz na hora do problema? Peça socorro ao Senhor. Se agirmos sempre como eleitos, mortificando a carne todos os dias, olhando para o alto, fugindo, se desviando daquelas práticas que me levam a cair, quando o pecado nos já jogou na lama, antes disso nós precisamos pedir socorro ao Senhor. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para mim, Jesus, nas horas Jesus está lá. Jesus, Jesus, o nome dele
O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Clame o nome dele. O nome dele é Jesus. Jesus. O nome dele é Jesus. Jesus. O nome dele é Jesus. Jesus. Está difícil. Está escuro. Está perdido. O nome dele é Jesus. Se o caminho está estreito, se não aguenta mais, clame o nome de Jesus. O nome dele é Jesus. Ele é a resposta. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. São nessas horas que nós precisamos clamar o nome de Jesus. Nessas horas, não fique calado. Nessas horas, abra sua boca, olhe para o alto, clame o nome do Senhor Jesus. Nessas horas, não conte com as suas próprias forças. Nessas horas, não se ache que é mais forte do que o pecado. Nessas horas, meu irmão, só tem que clamar o nome de Jesus. Clamar o nome de Jesus. Nós falamos aqui da nossa relação com Deus e das questões que precisamos corrigir constantemente para não perder o bonde. Falamos aqui da nossa relação com os irmãos na nossa comunidade e de como devemos nos tratar em amor, paciência, e quando faltar a força ou alguma resposta, precisamos sempre clamar Jesus. Principalmente na hora de suportar os irmãos, hein? Então, por fim, já que nós nos encontramos aqui como pessoas renovadas, eleitas, olha, que coisa linda, santos, dignos de ser seguidos, um exemplo exímio cristão, a igreja já o reconhece assim, você se acha assim, nós precisamos ver se a sociedade nos enxerga assim também. E isso, como eu falei, começa em casa. E já começa aqui com uma parte chatinha, né, gente? Verso 18. Mulheres, sujeitem-se em cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. E esse texto ele é muito problematizado, mas sem necessidade. Aqui o apóstolo Paulo ele já está dando um novo contexto para essa questão, porque naquela sociedade, o certo, o ideal era que a mulher realmente obedecesse em tudo o seu marido. E ele poderia ser uma pessoa má, humilhar em público, fazer coisas más com ela. E aqui Paulo está dizendo apenas sujeitem-se, porque ele é o cabeça do lar, né? Como fala em Efésios. Em Efésios, Paulo ele também fala sobre isso, com um pouquinho mais de... Vamos ver lá, Efésios 5. Efésios 5, 21.
Amém? 21 já começa assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí no 22, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Certo? Voltando para Colossenses. Maridos, no 19, maridos, amem cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Então nós vemos aqui um movimento de troca. Né? E isso tem que ser feito no Senhor. Para que haja amor, respeito, e cada um exerça o seu papel como membro da família da maneira certa. Versos 20. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Desanimem de quê? De obedecer aos seus pais. Porque tem pai que gosta de chatear os filhinhos. Mas não é essa chateação que eu estou falando aos filhos, né? Ok? Que às vezes os filhos estão irritados porque o pai faz algumas restrições, né? Alguma coisa assim, e ele fica, ai, que chato, não sei o quê. Mas quando é alguma coisa para o seu bem, não é essa chateação. É que só quando é aquela provocada, que o pai quer mesmo irritar o menino. É essa que não convém. Tá certo? Então, em casa já começa aqui, ó, as mulheres com os maridos com as mulheres, os filhos com os pais com os filhos. Tudo vai se encaixando, né? Tudo vai ficando harmonioso. E agora no versículo 22, nós podemos trazer isso para o nosso contexto com muita facilidade, não tem problema. Vamos tratar isso aqui como se fosse uma relação funcionário, patrão, funcionário. Então, os empresários aí já se atentem. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem um Senhor. Amém? Tem gente que só quer fazer o melhor quando o patrão está olhando, né? Passou, ele abre a página da internet, no Facebook, Instagram, YouTube, se trabalhar no computador, né? Tem gente que é assim. Tô aqui vendo um videozinho, tô aqui vendo uma coisinha. Chega o patrão, ops, solta aqui, vamos trabalhar, né? Vamos abrir uns e-mails, mandar aqui uns relatórios. Mas a Bíblia diz para a gente fazer tudo como que fosse para o Senhor. Sermos excelentes. Isso também no ambiente de trabalho, meus irmãos. Na escola. Muito bom. Muito obrigado. Na escola também. Na universidade. Não pode ser feito de qualquer jeito. E de igual modo, os senhores, né? Os patrões aí, empresários. Pessoal aí, olha. Vamos ver. Depois do 23, primeiro. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Desculpa. Eu pulei? Não. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Cuidado nos impostos, né, gente? Para não fugir aí as finanças. Olha as injustiças, hein? E veremos, para completar aqui, o capítulo 4, versículo 1. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito,
sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. É uma troca, né? Os funcionários aqui trabalhando com dignidade, fazendo o seu papel, como que fosse para o Senhor. Os patrões, né? Os senhores, tratando seus funcionários de maneira digna, de maneira correta, porque isso também agrada ao Senhor. Porque o fato de ser dono de algo, gerenciar algo, não nos faz pessoas superiores, melhores do que ninguém, né? Pelo menos diante do Senhor, não, meu irmão. Sinto dizer. Diante do Senhor, a gente é tudo farinha do mesmo saco. Somos pó e ao pó voltaremos. Se tratarmos as pessoas da maneira certa, com dignidade e respeito, o Senhor se agradará de nós. Os teus bens, os teus carros, a tua casa, as tuas roupas, as malas de grife que as senhoras tanto gostam, as viagens caras, os cruzeiros, status, prestígio, nada disso importa diante de Deus. O que importa para o Senhor é um coração contrito, humilde. Esse coração o Senhor não rejeitará, não desprezará. É assim que nós precisamos olhar para o alto, mortificar a nossa carne, porque já que Cristo morreu por nós, e nós ressuscitamos com Ele, e o seu sacrifício não foi em vão, já que eu mortifico a minha carne todos os dias, para agradar ao Senhor, para ter uma vida reta, isso se reflete na nossa comunidade, isso se reflete na sociedade, se reflete em casa, onde é o nosso primeiro ministério. O Senhor se agradará de nós. Ele é nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso amigo antes de tudo. E como já falei, são muitas regras, são muitas dicas que Paulo dá. Parece difícil, parece complexo, mas com o Senhor no centro, com o Senhor ao nosso lado, as coisas vão andando, né? Nós não perdemos o bilhete, fica aqui guardadinho. Vamos para o alto, com o nosso amigo conduzindo. O nome dele é Jesus. Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Canta esse nome. O nome dele é Jesus. Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. E o que seria de mim? O que seria de mim? Sem ti não seremos nada. Sem ti eu não posso nada. Sem ti o que seria de mim? Sem ti, Deus. Sem ti eu não sou nada. Sem ti, aleluia. Sem ti o que seria de mim? Sem ti, sem
ti, o que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti? Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós somos vazios. A nossa casa, nosso ministério, os nossos carros, os nossos bens não são nada. Sem Jesus não somos nada. Por isso precisamos mortificar a natureza terrena, dia após dia, com o nosso olhar fixado no alto, nos ajudando, cuidando um do outro, em amor, em sabedoria, sendo exemplo, sendo apoio, sustento em casa, respeitando, amando. E as pessoas verão em nós a luz, o sal salgando, a luz brilhando. Verão em nós uma pessoa que quando chega, traz paz, traz uma palavra de conforto, traz uma palavra de alívio, de consolo. Assim devemos ser com Jesus. Pois sem Ele nós não somos nada. Que você se lembre sempre, quando estiver fraco, na angústia, na escuridão, clama ao Senhor Jesus. Ele é o seu amigo e estará sempre presente para te socorrer. Amém? Deus nos abençoe.